você está totalmente inviabilizado de fazer exigências palestrante, quando é você que tem um interesse maior em ser contratado pelo cliente. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast Mercado de Palestras. Aqui eu discuto as estratégias necessárias para que você faça parte do grupo de palestrantes mais bem-sucedidos do mercado de palestras, os palestrantes corporativos. Eu sou Lucas Lopes, sou cofundador da Motivação Palestras, uma das maiores agências de palestras do Brasil, e o tema do nosso PMP de hoje é palestrante, todo palestrante viaja de graça por todo o Brasil. Essa é uma das coisas mais legais em ser palestrante, né? Ter a oportunidade de viajar gratuitamente por todo o Brasil, ainda por cima, fazendo o que você ama. Caraca, conhecer vários lugares turísticos, lugares em que as pessoas costumam tirar férias. E você vai lá para fazer algo que você ama e ainda consegue tirar uma casquinha aproveitando ali do lugar, visitando a cidade, fazendo um passeio naquele resort top que você foi contratado para dar palestras. Todo palestrante viaja de graça, basicamente porque sempre quem paga a logística do palestrante é o contratante da palestra. Não é o palestrante que paga as despesas de viagem dele, a hospedagem dele, o traslado entre o aeroporto e o hotel. Não. Tudo isso quem paga é o cliente. E é por isso que eu falo que todo palestrante viaja de graça por todo o Brasil. Então, se você já estiver no nível em que está palestrando para várias empresas em vários estados do Brasil, você possivelmente está viajando o Brasil inteiro gratuitamente. Já parou para pensar nisso? E se você ainda não tem essa amplitude dentro da sua carreira como palestrante, se prepara, porque você vai viajar todo o Brasil e, de novo, gratuitamente. Quem paga é o contratante. Então, todo palestrante viaja ao Brasil de graça. Antes da gente se aprofundar nesse nosso assunto de hoje, passar os 2 recados de sempre aqui para vocês que estão me assistindo ou me ouvindo aí pelo Spotify. Primeiro recado, qualquer dúvida que você tiver enquanto eu estiver falando alguma coisa aqui, palestrante, põe aí nos comentários no YouTube, no Facebook, no Instagram, aí eu te responder. Mesmo que você esteja assistindo gravado, deixa a sua observação, deixa o seu comentário, porque depois eu vejo, talvez sua pergunta ou sua observação pode virar um tema de um novo PMP, de um novo podcast. Segundo aviso, segunda observação é a de que eu estou compartilhando slides no YouTube, então caso você queira assistir essa nossa aula, esse nosso podcast de hoje, com slides, vendo aqui as dicas que eu separei para vocês, é só entrar aí no YouTube ou no Facebook que você vai ter acesso aos slides. Fechou? Então, vamos começar aqui hoje no nosso episódio. O que é logística? Antes de mais nada, antes da gente começar a falar sobre essa questão de logística, antes de começar a falar sobre viajar o Brasil e o mundo, tendo todas as despesas pagas pelo contratante, vamos estabelecer aqui nesse nosso episódio de hoje o que é logística. Pode ser que você seja um palestrante aí que está no início de carreira e não sabe muito bem o que é essa nomenclatura aí, o que é esse troço, o que é logística. Logística é qualquer despesa que você tenha com a sua viagem para dar alguma palestra. Então, você precisa ir até, você mora em São Paulo, precisa ir até Bahia para dar uma palestra lá na Bahia. Todas as despesas de locomoção que você vai ter até a Bahia para ir e para voltar é caracterizado como logística. Então, ticket de viagem aérea, hotel, hospedagem, ticket de hospedagem, o táxi ou o carro alugado que vai te levar do aeroporto até o local do evento, alimentação. Então, você precisa se alimentar durante o trajeto, né? Você não vai chegar lá no evento com fome. Então, a alimentação também faz parte da logística. A alimentação no hotel, caso você vai chegar um dia antes e a palestra vai ser no outro dia, a janta, o café da manhã, as despesas ali de frigobar, são todas despesas de logística.
a não ser despesas com bebidas alcoólicas, né? Então a galera, os contratantes sempre pedem para fazer essa observação. Lucas, avisa aí o palestrante que está tudo incluso, menos bebidas alcoólicas. Se o cara for tomar lá uma no dia anterior, ele precisa pagar, porque a gente não vai pagar bebida alcoólica. Então, despesas com bebidas alcoólicas não está incluso, despesas com suco, alimentação, café da manhã, janta, essas coisas, está tudo incluso, tá? Então, isso faz parte da logística. Basicamente, o que é a logística? Qualquer despesa que você tem na sua locomoção de ida e volta para um evento. Quando o evento é fora da sua cidade, fora do seu estado, logicamente os custos de logística aumentam. Quando o evento é dentro da sua cidade, dentro do seu estado, os custos com logística diminuem. E aqui vai ter alguns macetes que eu vou passar para você, palestrante, no final desse nosso episódio de hoje. Alguns macetes que você pode fazer proveito em cima de vacilos que muitos palestrantes famosos e também que não são famosos, vou usar outra palavra, popularmente conhecidos e também que não são popularmente conhecidos, cometem. Nesses vacilos, você pode ganhar algumas vantagens com alguns clientes, com algumas pessoas, alguns contratantes que já sejam clientes ou que você está prestes a fechar com ele. Mas a gente vai ver isso mais para frente. Vamos lá, deixa eu passar algumas experiências de logística que eu tive aqui com vocês. Quero contar a história da primeira logística que eu fechei aqui na Motivação Palestras. A primeira logística que eu fechei aqui na Motivação Palestras há quase 5 anos atrás foi uma palestra para o Sebrae. E se eu não me engano, essa palestra foi lá em Natal. Foi em um município de Natal. Não foi nem em Natal, foi em um município lá de Natal. O palestrante, foi uma palestra para o Sebrae, e o palestrante, para chegar lá, ele precisou pegar, acho que um avião que fez 2 ou 3 escalas até lá o norte. E quando chegou lá no norte, chegou no aeroporto, fez uma viagem de alguns quilômetros até um local em que ele iria pegar um avião bimotor, e é por isso que eu coloquei nesse slide aí esse avião bimotor. Ele precisou, depois de fazer essas 3 escalas, chegar lá, pegar um carro que levou ele durante alguns quilômetros até o local, e ele ia subir no avião bimotor para chegar até o local do evento. Olha a viagem gigantesca que esse cara precisou fazer, esse palestrante. Para você que não sabe o que é um avião bimotor, e você não está vendo aqui o slide, é um avião que ele é muito menor do que um avião convencional, o avião comercial que a gente vê no aeroporto, e ele tem essas 2 hélices aí dos 2 lados. Então é um aviãozinho que parece o pessoal costuma chamar esse avião aí de teco-teco, né? Tem 2 hélices nas 2 asas e é muito menor do que os aviões comerciais, cabem muito menos pessoas, né? Então, ele me contou essa jornada, o palestrante me contou essa jornada toda quando ele voltou do evento. Lucas, precisei, além de fazer 3 escalas, quando eu cheguei até o local lá, o aeroporto, precisei andar alguns quilômetros ainda de carro, ainda peguei um teco-teco lá, um avião bimotor que me levou até o local do evento, e aí, quando cheguei lá, mais alguns quilômetros, cheguei no local do evento. E uma coisa interessante a compartilhar com você, palestrante, é que sempre que a logística ela é tão longa dessa forma, o preço da palestra inevitavelmente aumenta. Eu não sei se você cobra o mesmo preço pela sua palestra, independente da logística, mas dentro do mercado de palestras corporativas, tá? E aqui eu acredito que eu posso até estender essa regra, né, entre aspas, dentro do mercado de palestras em geral, sempre que a logística é muito longa, o preço da sua palestra aumenta. Por quê? Porque o palestrante ele cobra por hora. Olha só, o palestrante ele cobra por hora. O preço da sua palestra que você cobra hoje não é só pela 1h30 de palestra que você dá, é também por todo o tempo que você vai levar se deslocando até o local do evento. E tem também toda a preparação que você cria para aquela palestra específica. Sei que a sua palestra não é a mesma para toda empresa, você personifica a sua palestra para cada empresa que você vai lá se apresentar, mas o que conta mesmo dentro do preço da sua palestra são as horas que você está investindo para chegar até o local do evento, para dar a sua palestra e para voltar para sua casa. Então, esse tempo, ele conta no preço da sua palestra.
quando para você chegar até o local do evento, você precisa fazer um deslocamento tão grande quanto esse que eu acabei de falar, essa primeira palestra que nós fechamos aqui na motivação, esse palestrante teve, o preço da palestra inevitavelmente aumenta. Então, por exemplo, numa palestra que custa R$10.000, num deslocamento desse daqui, a palestra dele tranquilamente poderia aumentar o preço para 13 mil, talvez até para 15 mil reais. Fica esperto com isso. Sempre que a logística for muito longa, o preço da sua palestra pode aumentar. E aí você me diz, Lucas, mas eu tenho medo, cara, de aumentar o preço da minha palestra e, de repente, o cara ele não querer fechar comigo. Cuidado, palestrante. Cuidado com os tipos de clientes que você está focando. Eu sempre digo, você não precisa necessariamente dizer não para a oportunidade de palestras que entram. Continue fechando palestras com o Sebrae, continue fechando palestras com prefeituras, mas não foque as suas estratégias de marketing, de comunicação em prefeituras e Sebrae. O seu foco precisa estar em empresas. E se você não concorda comigo, tudo bem. Mas se você não concorda comigo, eu digo para você, com todas as letras, que talvez esse não seja o canal que você deva seguir. Porque todas as dicas que eu passo aqui são voltadas para palestrantes que focam em empresas. Então, não faz sentido você me seguir. Não faz sentido você acompanhar o meu conteúdo. Eu compartilho conteúdo para palestrantes que focam no mercado corporativo, ou seja, palestrantes que focam em vender palestras para empresas. Se você está focando no Sebrae e fecha uma palestra com o Sebrae, logicamente que você vai ter medo em aumentar o preço da sua palestra, porque talvez o Sebrae esteja te contratando justamente pelo preço da sua palestra ser baixo. O Sebrae tem um sistema de licitação. Licitação quer contratar o melhor produto pelo menor preço possível. Então, muito cuidado no tipo de contratante que você está focando, palestrante. Voltando aqui ao nosso assunto, a primeira logística que eu fechei aqui na Motivação Palestras foi essa, uma logística do sudeste do Brasil para o norte. Então, o palestrante foi de ponta a ponta do Brasil, fez 3 escalas de avião comercial até chegar lá na outra ponta, chegou na outra ponta, entrou no carro, andou mais vários quilômetros até uma outra pista aérea, em que ele pegou um teco-teco desse daqui que você está vendo no slide, foi lá, voou mais algumas horas, e quando chegou lá na pista de pouso, ainda pegou o carro que levou ele até o local do evento. Facilmente, uma palestra de 10 mil com esse percurso aumentaria para 13, para 15 mil reais. Bom, outra experiência aqui de logística que eu tive internamente na Motivação Palestras foi uma das logísticas mais caras que eu contratei. Esse cliente foi o Bradesco. O Bradesco entrou em contato com a gente e fechou uma palestra do Bernardinho. E quando ele fechou a palestra do Bernardinho, ele não queria se preocupar com a contratação de logística. Então, toda a logística quem providenciou foi a Motivação Palestras. Nós, como eu já disse para você que me acompanha aí nos outros podcasts, nós não vendemos palestras, nós não vendemos palestrantes para as empresas. O gerente de RH, quando busca pela Motivação Palestras, ele não está interessado em contratar necessariamente palestrante. Ele está interessado em comprar tempo comigo. É exatamente isso que o gerente de RH vem procurar com a Motivação Palestras. É isso que ele procura com uma agência de palestras. Não é palestrante, é tempo. Ele quer economizar o tempo dele. E é por isso, por exemplo, que o Bradesco pediu para eu providenciar a logística e depois passar lá os custos para que ele pagasse. Ou então, às vezes, o contratante, ele nem pede para eu passar os custos, ele pede para incluir ali já todos os custos na contratação do palestrante e já paga tudo de uma vez ali para mim. Foi o caso do Bradesco, eles contrataram já com a logística inclusa e ali na logística eu precisava fazer a contratação, além da passagem aérea, né? Porque o Bernardinho, ele mora no Rio de Janeiro, a palestra ia ser aqui em Atibaia, que é um município aqui de São Paulo, mais para o interior. Então, o Bernardinho precisava vir do Rio de Janeiro para Congonhas, de Congonhas pegar um carro até Atibaia. Mas até Atibaia seriam umas 2 horas, se eu não me engano, de carro. E o Bernardinho tinha um outro compromisso no dia. Ele não conseguiria fazer a palestra se ele precisasse ir de carro, porque ele precisava, logo depois da palestra, voltar para o aeroporto, partir para o Rio de Janeiro para cumprir esse outro compromisso dele. E aí que eu falo para você, palestrante,
Existem palestras caras de R$ 600 e palestras baratas de R$ 60.000. E quando a palestra é barata, para você que está me ouvindo aí pelo podcast, pelo Spotify, eu estou fazendo sinal aqui entre aspas. Quando a palestra é barata, tipo a do Bernardinho, que custa R$ 60.000, o contratante faz de tudo para contratar esse cara. Não se engane, palestrante. Não é simplesmente pelo nome do palestrante. Não é simplesmente pelo fato do palestrante ser famoso. Isso pesa, eu não vou mentir. Esse é um peso grande, mas esse não é o único fator que pesa na balança. Até porque tem vários outros palestrantes que são procurados por empresas, às vezes palestrantes que eu nem conheço, e as empresas entram em contato comigo para que eu cote esse cara, para que eu mande lá o preço da palestra desse cara que eu nem conheço e a empresa está disposta a contratar a palestra dele. Consegue entender? Então, ser grande não é o fator primordial para que você seja buscado pelas empresas, para que a sua palestra seja barata, entre aspas. Nesse caso, a palestra do Bernardinho, uma palestra barata, foi contratada e o Bernardinho tinha essa condição. Ó, tenho disponibilidade para esse dia, nesse horário, porém, à noite tenho um compromisso, preciso estar aqui de volta. Se o percurso for de carro até Atibaia, não consigo atender, preciso que seja viabilizado um helicóptero para que eu chegue lá. E para que depois da palestra ele já me traga imediatamente para o aeroporto e eu volte para o Rio de Janeiro. Então, olha, quando a sua palestra é barata, você tem possibilidade de fazer exigências. Você tem possibilidade de fazer exigências quando é o cliente que está interessado em te contratar. Você está totalmente inviabilizado de fazer exigências, palestrante, quando é você que tem um interesse maior em ser contratado pelo cliente. É necessário que você inverta o jogo de interesses. Que jogo de interesse é esse, Lucas? Quando você está mais interessado em fechar com uma empresa do que uma empresa está interessada em fechar a sua palestra, significa que o jogo de interesses está totalmente a favor do cliente, porque você tem muito mais interesse em fazer esse fechamento do que o cliente. Mas quando você consegue inverter o jogo de interesses, ou seja, é o cliente que está muito mais interessado em fechar a palestra com você do que... É lógico que você está interessado em fechar, mas o interesse é muito maior do cliente. Quando isso acontece, você tem a possibilidade de fazer exigências, assim como o Bernardinho. E, de novo, não é simplesmente por ele ser conhecido, não é simplesmente por ele ter um nome famoso, mas pelo fato da empresa estar muito mais interessada em contratar ele do que ele, nesse caso, em fechar a palestra. Ele colocou a condição. Essa é a condição para eu ir. Se der, tranquilo, vou lá, dou o show. Se não der, não vou conseguir atender, infelizmente. E o que você acha que o Bradesco fez? Fez a contratação de um aluguel de um helicóptero de R$ 9.000. Tem palestrantes que não cobram metade do preço do helicóptero que o Bradesco alugou para trazer o Bernardinho para dar uma palestra. Tem palestrante que não cobra metade do preço do helicóptero que o Bernardinho usa para dar palestra. Você tem noção disso, palestrante? Isso é por quê? Porque o Bernardinho é famoso? Não. De novo, isso tem peso. Isso pesa, mas não é por causa disso. É simplesmente pelo fato do Bernardinho despertar uma quantidade de interesse gigantesca no cliente. Lucas, como que eu faço para despertar interesse no meu cliente? Existem várias ferramentas que te ajudam a despertar interesse. Se você está acompanhando os nossos episódios, você está a par de várias ferramentas que eu já compartilhei com você ao longo desses 20 episódios do podcast Mercado de Palestras que eu já trouxe aqui para você. Ao longo desses vários episódios do podcast que eu trago aqui o meu gerente de marketing, trago alguém do meu comercial para compartilhar as visões do campo de batalha. Ao longo desses episódios em que eu trago gerentes de marketing para compartilhar a visão do contratante com você, palestrante. Então, se você está esperto no conteúdo, você já está esperto com vários insights do que desperta interesse nos contratantes, a ponto deles contratarem helicópteros para que os palestrantes vão lá dar palestras para ele. Então, essa foi uma das logísticas mais caras, porque precisamos comprar um ticket
de aeroporto lá, uma passagem de avião no voo específico que o palestrante queria, no horário específico que o palestrante precisava, para ele chegar aqui no horário X, e quando ele chegasse aqui no horário X, o helicóptero já precisaria estar pousado lá em Congonhas, para ele poder só sair do aeroporto, já subir no helicóptero, partir para o local do evento, que precisava ter heliporto. Então, além de tudo, eu ainda precisei entrar em contato com o hotel para pedir para eles viabilizarem um heliporto naquele horário específico, para que o helicóptero pudesse chegar ali, pousar em alguns minutos antes do evento, para que o palestrante pudesse descer, entrar lá, se preparar e depois subir no palco da palestra, voltar, pegar o helicóptero e tudo de novo para Congonhas e voltar para o Rio de Janeiro. E essa logística custou mais ou menos uns 12 mil reais, 13 mil reais, mais ou menos isso. Então, foi uma das logísticas mais caras que nós já contratamos, e isso que eu me lembro, porque eu acredito que tiveram outras logísticas mais caras do que essa. E aí, uma terceira experiência que eu tive relacionada à logística foi a logística mais longe que nós já contratamos aqui na Multiverso Palestras. E se você conhece esse prédio aí da foto desse slide, você já sabe de onde eu estou falando, né? Dubai. Palestrante, já pensou você viajar para Dubai para dar uma palestra? Essa palestra aqui, ela foi em Dubai, para a CVC. A CVC precisava fazer a convenção, e eu não me lembro se era de final de ano, de começo de ano, mas eu lembro que era um evento em que eles iriam comemorar a meta que foi batida pelos franqueados, se eu não me engano, da CVC. E aí eles pegaram todos os franqueados, os melhores franqueados, e levaram lá para Dubai. E lá em Dubai foi uma experiência incrível. Esse foi o evento mais pomposo que nós já nos envolvemos aqui na Motivação Palestras, porque a CVC levou a equipe de franqueados toda para Dubai. Chegou lá em Dubai, todos ficaram hospedados em um hotel top. Se você... É que eu não consegui encontrar a foto do palestrante aqui no hotel. Na verdade, não foi nem o palestrante, foi o mestre de cerimônias que eles contrataram com a gente. O Marcos Cabelo, que inclusive é careca. Então, contrataram com a gente o mestre de cerimônias Marcos Cabelo para fazer toda a intermediação, fazer essa apresentação do evento. Marcos Cabelo chegou lá no hotel, tirou uma foto sensacional. Um hotel, acho que ele estava lá no andar número 50, que eu nem sei, é tão alto que eu nem sei o nome certo, 50º andar, sei lá o nome desse andar de tão alto que é. Tiveram várias experiências incríveis. Eles jantaram em um hotel subaquático. O hotel, ele é um aquário gigante. Enquanto você está jantando lá, tem um peixe, tem um tubarão, tem uma experiência sensacional. O restaurante luxuoso, né? Imagina. Eles tiveram um outro jantar, que foi um jantar no deserto. Eles tiveram a experiência de pular de paraquedas em Dubai. Imagina, você pular de paraquedas em Dubai. Primeiro, se você tem medo de pular de paraquedas, se você tem medo de altura, você jogaria tudo para tô em Dubai. Em Dubai eu pulo até de paraquedas, mesmo que eu tenha medo de altura. Estou em Dubai, vou pular. Então imagina, você está lá no avião, vai pular de paraquedas, pulou, bum, viu aquela ilha artificial em forma de coqueiro que tem... Nossa, que experiência sensacional. Entre outras coisas, né? Tiveram várias outras experiências nesse evento aqui, mas foi o evento mais longe que nós já participamos. Foi o evento mais pomposo que nós já tivemos a oportunidade de colaborar. Um evento para a CVC. Contrataram o mestre de cerimônias, Marcos Cabelo. Então, uma outra experiência legal aqui que eu tenho para compartilhar aqui com vocês, que nós já participamos. Olha só, palestrante, as várias oportunidades que você tem para vislumbrar na sua carreira como palestrante. Você pode participar, de repente, de uma palestra lá na outra ponta do Brasil e para chegar lá precisa pegar um bimotor. Você pode, de repente, sei lá, ser contratado para uma palestra e fazer um passeio de helicóptero. Eles contrataram lá um helicóptero para te levar até o local do evento. Você pode fazer uma viagem internacional para palestrar em outro país. Por que não Dubai? E participar de uma experiência incrível como essa. E deixa eu falar uma coisa para você. Tudo de graça.
sem tirar um centavo do bolso. Ir para Dubai, na faixa. Viajar de bimotor lá, ter uma experiência, apesar de cansativa, totalmente diferente, tudo pago pelo cliente. Fazer um passeio de helicóptero até o local do evento, nas custas do contratante. Isso tudo você merece, porque você está sendo contratado por ter um conteúdo que vai fazer diferença para o contratante, que vai gerar valor para o contratante. Mas antes dele te contratar, é necessário que você mostre, faça com que ele perceba que você é a pessoa certa a ser contratada, que ele tem que contratar você e não aquele outro seu concorrente, aquele outro palestrante que fala sobre os mesmos temas que você. Como fazer isso? Segue aqui as nossas dicas, que é exatamente isso que eu compartilho com você. E aí eu quero passar algumas dicas para você, palestrante. Lembra que eu falei lá no começo que eu ia compartilhar com você alguns vacilos que eu vejo palestrantes populares, conhecidos, palestrantes que não são populares, cometendo, e eu quero compartilhar com você para que você não cometa. Alguns que são óbvios, mas que quando cai no seu colo, pode ser que você peque no óbvio. Então, anota, grava essas dicas que eu vou passar aí para você, porque são dicas valiosas para que você consiga aproveitar essas oportunidades que aparecerem aí na sua carreira como palestrante. Primeira dica, primeiro problema é o seguinte: palestrantes estrelinhas. O que são os palestrantes estrelinhas? Palestrante estrelinha é o palestrante que ele é o intocável, ele é o não me toque. Ele é o palestrante que ele é a estrela de Hollywood e ele quer escolher todo como deve ser a contratação da logística, o assento que ele vai sentar precisa ser aquele, senão ele não vai. O carro que vai levar ele até o local do evento precisa ser esse carro, com motorista desse tipo, com um carro dessa marca, nessa cor. Eu não estou brincando, tem palestrante nesse nível. Por isso que eu falei, palestrante estrelinha, não estou exagerando com esse nome. Quando eu chegar lá, precisa ter um lugar específico para que eu me prepare antes do evento, precisa ser um camarim, e nesse camarim, por favor, tenha tais frutas, precisa ter tal suco de tal sabor. A toalha eu estou exagerando, mas a Natália acabou de falar, tem toalha assim, não estou exagerando não. Então, pediram isso para ela já, pelo jeito. Então, você percebe como o palestrante estrelinha é aquele palestrante estrela do rock. Quando eu falo estrela do rock, tem comparações claras com estrelas do rock, sim. Eu não me lembro agora quem é o cantor, mas se eu não me engano, talvez eu esteja errado, porque eu não me lembro muito bem, mas se eu não me engano, o pessoal do Metallica, você conhece aquela banda de rock Metallica? Então, o pessoal do Metallica, sempre que eles eram contratados para fazer algum show em algum lugar, eles sempre pediam para que o pessoal do camarim colocasse M&M's no camarim dele. Até aí tudo bem. Só que eles pediam que enchessem um pote de M&M's e que naquele pote de M&M's não tivesse nenhum M&M marrom. Ou seja, o cara que estava contratando precisava preparar o camarim e, além disso, encher um pote de M&M's para eles e retirar daqueles M&M's todas as bolinhas marrons que tivesse ali dentro. Se o cara chegasse e tivesse um M&M marrom lá, ele ficava puto. Pode ser que ele nem fizesse o show simplesmente por causa disso. E tem uma explicação por trás disso. O que eles falaram? Eles diziam que se a pessoa tivesse o cuidado de tirar todos os M&M's marrom ali de dentro do pote, muito provavelmente todas as outras preparações para o show estavam muito bem feitas. Porque se preocuparam até nisso, se preocuparam com tudo. Então, aqui tinha uma explicação. Só uma comparação de um estrelismo que eu quis trazer aqui para você. Mas tem coisa aqui no mercado de palestras que alguns palestrantes pedem, não tem lógica, entendeu? Tipo, o carro específico da marca X com o motorista usando cap, eu não sei se é assim que chama aquele chapeuzinho, usando cap, e precisa ser o cara profissional que precisa estar com as duas mãos no volante enquanto dirige, que senão dá problema. Teve palestrante, sim, que já ligou, mandou mensagem aqui pra gente: olha só, esse motorista tá com uma mão só no volante. Ah, mas o motorista deu mancada, o motorista tava mexendo no celular.
enquanto estava levando o palestrante. Então, tem alguns BOzinhos com logística que até são compreensíveis, mas tem outros que são estrelismo. O palestrante estrelinha é aquele palestrante que precisa ser tudo ali do jeito que ele quer, na logística dele, em um nível exagerado. Como, por exemplo, a fruta específica, o suco específico, a toalha específica dentro do camarim, que precisa ser do tipo específico, e isso acaba dificultando a vida do contratante. A vida do contratante seria algo que o palestrante precisaria facilitar. O meu trabalho, já que eu vendo tempo para os contratantes, né, é facilitar, arrumar tempo, vender tempo para eles. E quando o palestrante ele atrapalha o meu trabalho de vender tempo para o meu cliente, eu desindico esse palestrante. Eu tenho uma estatística aqui na Motivação Palestras que 70% dos contratantes que entram em contato comigo, das empresas que entram em contato comigo, já tem um palestrante em mente. Mas a maioria desses 70% eles acabam fechando com outro palestrante. E por que isso acontece? Porque quando a gente vai falar com esse cara, faz uma consultoria com ele, a gente acaba indicando outros palestrantes. E muitas vezes os palestrantes que eles entram em contato solicitando são palestrantes estrelinhas. E aí a gente já fala, esse cara aqui ele tem altas chances de te dar problema, porque a gente já teve problema com ele, com outros contratantes. Ele já chegou na cidade e fez um chilique para que o contratante reservasse um hotel para ele, e no final das contas ele nem usou aquele hotel. História real, palestrante conhecido. Provavelmente você tem o livro desse palestrante em casa, zip na boca para você não descobrir quem é. Mas isso já aconteceu, o cara fez chilique lá no dia antes, não pediu, não precisou. Chegou no dia, fez chilique para contratação de um quarto de hotel, no final das contas nem usou o quarto do hotel, e é isso que eu chamo de estrelinha. Isso atrapalha, por isso eu desindico para os nossos clientes, nem sei se existe essa palavra, se não existe, estou inventando, desindico para os nossos clientes, e esse cara acaba perdendo oportunidades. Cuidado, presta atenção nisso, palestrante. Até mesmo quando você for procurado por empresas, quando você conseguir inverter o jogo de interesses, cuidado para não se tornar um palestrante estrelinha. Segundo problema que geralmente acontece, logística da sua casa. Palestrante, nunca peça para um cliente pagar o deslocamento da sua casa até o aeroporto. Isso caso o evento aconteça fora do seu estado natal, fora do estado que você reside. Então, por exemplo, você é de São Paulo, o evento vai acontecer no Rio de Janeiro, nunca peça para o contratante pagar o seu táxi do local da sua casa, que vai te levar até o aeroporto. Isso não é comum. No mercado de palestras, as empresas geralmente não pagam deslocamento da residência até o aeroporto. Isso eu posso dizer talvez que seja uma cortesia do palestrante. Ele vai até o aeroporto. E aí, ali sim, do aeroporto para frente, tudo que rolar está dentro da logística, mas não da sua casa até o local do aeroporto. Entendeu? Toda vez que isso acontece, a gente precisa transmitir isso para o cliente. Tem desconforto. O cliente, ele não gosta. E por quê? Porque ele está errado? Não, teoricamente isso estaria dentro da logística, né? Porque você está se deslocando para cumprir um trabalho que ele está contratando. Então, teoricamente, está dentro da logística, mas habitualmente isso não acontece. Isso não é comum. E eu sempre digo para você que o que fica aqui na memória do contratante, a percepção que ele tem do que é certo, do que é errado, do que é bom e do que é ruim, é o que vale. E é por isso que você, palestrante, precisa sempre trabalhar no campo da percepção do cliente, trabalhar em mudar percepções dos contratantes de palestras. E se você não consegue fazer isso, você está perdendo aqui no jogo do marketing. É possível que você não consiga mudar o jogo de interesses. O jogo de interesses só muda quando você consegue controlar as percepções do seu cliente, dos contratantes. Então, dica para você, logística de casa, nem pensar. A menos que o evento for na sua cidade. Aí sim o contratante ele vai reservar um carro para te levar até o local do evento, porque é dentro da sua cidade, ele entende que precisa fazer essa absorção da logística, do seu deslocamento, tá bom? Segundo problema comum, mudar a logística do nada. Então, evite qualquer ocasião
ocasião em que você precise fazer mudança de logística, palestrante. Eu entendo que problemas acontecem. Pode ser que, de repente, o contratante fez a compra da sua passagem aérea para as 8 horas da manhã, mas aconteceu um imprevisto e você vai ter uma tarefa, sei lá, para cumprir às 6 horas da manhã, não vai conseguir chegar a tempo no aeroporto, pede a mudança para as 10 horas. Faça de tudo para que esse imprevisto seja adiado. Faça de tudo para que esse compromisso seja realocado, porque isso daqui cai muito mal quando acontece. Por exemplo, uma mudança de ticket aéreo gera custo. Tem multa de mudança de horário. E essa multa vai ser absorvida pelo contratante. Mesmo que você se disponha a absorver essa multa, que pode dar alguns pontos aí para você, caso você faça isso, mas mesmo que isso aconteça, o que o contratante não quer fazer, não quer que aconteça com ele, que ele perca tempo. Se você tiver sorte e eu estiver gerenciando a Motivação ou qualquer outra agência estiver gerenciando essa questão da logística, ainda você vai dar sorte de não impactar o cliente. Mas caso o cliente esteja fazendo a contratação e a compra de toda a logística, você vai fazer ele perder tempo e isso não vai cair bem. Tá? Então, cuidado ao mudar a logística, evite qualquer coisa que possa te fazer com que você mude logística que já está contratada pelo seu cliente. Quarto problema que geralmente acontece é chegar em cima da hora da sua palestra. E chegar em cima da hora, eu não estou falando 10 minutos antes, eu estou falando meia hora, 40 minutos antes, caso a palestra seja em outro estado. Caso a palestra seja na mesma cidade que você mora, perfeito. Esse é um horário com antecedência perfeito, 40 minutos, meia hora antes do evento, tranquilo. Mas, caso a palestra seja em outro estado, se é de São Paulo, palestra no Rio de Janeiro, na Bahia, no Norte, em qualquer outro lugar, se o cliente não tiver nenhum problema com isso, tem que chegar sempre um dia antes. Ou, se a palestra for à noite ou à tarde, tem que chegar de manhã, porque imprevistos acontecem. O voo pode atrasar, na cidade lá pode ter trânsito. Qualquer coisa pode acontecer que vai atrapalhar aqui, e se você chegar lá em cima da hora, cara, pode ter certeza, não tem esse negócio de imprevisto. O cara perdeu tempo. O cara que está organizando o evento, ele já está maluco, porque ele vai precisar reajustar os horários ali do nada, em cima da hora, simplesmente porque aconteceu algum imprevisto, ou porque você chegou em cima da hora, ou porque você chegou até meia hora, 40 minutos antes. Você chegou até com essa antecedência, que é uma antecedência grande, que é uma antecedência legal. Mas o cara sempre fica ali na expectativa. Onde você está? Isso sempre acontece. Os clientes ficam... Onde que o palestrante está? Cara, ainda falta 3 horas para a palestra dele, está chegando aí. Mas ele fica nessa expectativa. Porque imagina o quanto esse cara está pilhado. Será que eu vou precisar realocar os horários? O cara, ele entregou a palestra, ou então o meu diretor aqui, estava previsto ele falar 40 minutos, ele falou 20, vou precisar que o palestrante entre antes. Esteja preparado para tudo. Então, se possível, chega lá um dia antes do evento, esteja lá próximo ao local, já se coloque à disposição. Qualquer coisa que acontecer, você vai estar ali, você vai ganhar pontos com esse cliente. Se algum imprevisto acontecer, ou mesmo se nada acontecer, você vai ganhar pontos por ter se colocado à disposição nesse nível. E o último problema que geralmente acontece, levar acompanhante. A gente está falando de contratação de logística. Se o cliente que paga pela sua logística, quando você coloca um acompanhante para ir com você, você está dobrando o custo com logística que aquele contratante vai ter com você. Então, quando a gente fala aí no Bernardinho, que é um cara que já desperta um alto interesse nas empresas, e ele fala assim, ó, vai eu e vai o meu assessor. O cliente, ele está na expectativa de assistir a palestra do Bernardinho. Então, isso não é uma coisa que impacta bruscamente a contratação dele. Já teve casos de clientes não estarem dispostos a pagar um helicóptero, por exemplo, para o Bernardinho. Então, até mesmo essa exigência diminui a probabilidade da contratação. Mas ele é um palestrante que desperta muito interesse, ele é um palestrante que inverte o jogo, entende? Nesse caso, isso não tem um impacto tão grande quanto tem para um palestrante que ainda não consegue inverter o jogo. E quando o palestrante ele ainda não consegue inverter esse jogo, ele gosta de levar lá a esposa dele para assessorar a palestra e depois da palestra já aproveitar e fazer um rolezinho ali pela cidade,
gosta de levar um assessor, até não vai fazer um rolezinho pela cidade, mas ele precisa de um cara para fazer um apoio ali para ele no dia do evento, na hora da palestra. Isso pode ser uma interferência nos seus resultados de fechamento de palestras, caso você ainda não consiga inverter esse jogo. Então, presta atenção nisso, palestrante. Primeiro, se preocupe em inverter o jogo, em gerar percepções na cabeça do contratante a ponto dele se interessar em contratar a sua palestra, a ponto deles virem atrás de você, ao invés de você precisar ir atrás de todo cliente que você fecha a palestra. E aí depois você começa a colocar algumas exigências, por exemplo, assessoria. E isso eu já fiz até um podcast, se eu não me engano, falando especificamente sobre assessoria. Se eu não fiz, eu ainda vou fazer, tá bom? Então, presta atenção nisso também, palestrante. É um problema que costuma acontecer. Eu já estou cantando a bola aqui para que você se previna, para que você não cometa esses mesmos vacilos. E para finalizar esse nosso episódio de hoje, 2 vantagens que você agora tem, palestrante, em saber de todas essas informações que eu compartilhei com você nesse nosso episódio de hoje. Primeira vantagem, agora você tem possibilidade de entregar over delivery. Então, você sabe que aqui na sua cidade, por exemplo, o contratante também precisa pagar a sua logística, precisa também contratar um Uber, ou contratar um táxi, ou alugar um carro, ou sei lá, contratar uma empresa de motoristas para ir te buscar, te levar para o evento, depois te levar de volta para sua casa, na sua cidade. Mas, lembra que eu falei para você que o que importa é o que o cliente está habituado a fazer, é o que está aqui na percepção dele carimbado como algo que é comum ou não. Por exemplo, contratar um táxi para te levar da sua casa até o aeroporto, sendo que a palestra é em outro estado, isso daí é deselegante. Mas contratar um carro para te levar da sua casa até o local do evento, quando o evento é na sua cidade, é comum. O cara ele já está acostumado com isso. O cara ele já sabe que ele precisa pagar por isso. E aí, quando você chega em algo que é comum, que ele sabe que ele vai precisar colocar tempo para fazer essa contratação e que ele sabe que ele vai precisar colocar dinheiro também para fazer essa contratação, e você chega e fala, não precisa não, eu vou no meu carro. Não precisa não, eu pago meu Uber, eu pago táxi. Não precisa não, eu dou meu jeito. Olha a surpresa que você acabou de entregar para esse cliente. Over delivery, isso se chama over delivery. Você entregar mais do que está sendo contratado para fazer. E quando você consegue colocar pedaços de over delivery na contratação da sua palestra, aumenta as chances de satisfação daquele cliente. Você não está indo para satisfazer aquele contratante simplesmente com a entrega da sua palestra. Durante todo o contato que você teve com esse cara, você entregou over delivery, você subiu as suas expectativas. Então, pode ter certeza que esse cara vai falar muito bem de você, não só pela qualidade da sua palestra, mas por todo o relacionamento que você teve com ele durante o processo de contratação da sua palestra. Isso foi um exemplo dentro de uma das coisinhas que nós falamos aqui no nosso PMP de hoje. Agora pensa todas as possibilidades de over delivery que você pode entregar dentro de todos os outros pontos que nós conversamos hoje. E o segundo vantagem de você saber disso tudo é que você agora sabe que é importante que você gere um histórico, principalmente com as agências de palestras. Lembra que eu disse que eu desindico palestrantes que têm histórico de estrelismo? O cara é estrelinha? E eu falo isso mesmo para os meus contratantes, para os meus clientes. Olha, esse cara aqui eu não indico. Ele fez isso e isso com outro cliente nosso. Talvez, às vezes, é do mesmo segmento do nosso cliente. Então, esse cara aqui, é alta a chance dele te dar problema. Da mesma forma que eu falo isso, o contrário também é válido. Eu falo, tenho esse palestrante aqui que aconteceu esse problema e ele deu esse jeito de chegar no evento. O cliente nem precisou se preocupar, porque ele sabe a importância que tem o tempo do cliente. E isso tem muito valor. Eu estou oferecendo ali um over delivery que esse cara entregou para um outro cliente. Ou seja, o contratante ele já vai saber que se algo parecido acontecer com ele, ele está seguro, porque ele está contratando um palestrante que está habituado a entregar mais do que ele é contratado para entregar. Então, você cria um histórico super positivo
com as agências, um histórico super positivo com os contratantes de palestras. Tá aí, palestrante, esse foi o nosso podcast Mercado de Palestras de hoje. O Silvio perguntou, alguma coisa contra esse acompanhante com as despesas 100% pagas por conta do palestrante? Ah, boa pergunta, Silvio. Olha a pergunta do Silvio, pessoal. Ele perguntou o seguinte, e se eu levar o acompanhante, mas eu pagar as despesas dele? Tem algum problema? Nesse caso, não tem problema nenhum, né? Porque você não está tomando tempo e você nem está fazendo com que o cliente pague mais para você. Só tem alguns detalhes que você precisa se preocupar para que as coisas deem certo, né? Então, por exemplo, quando o contratante ele vai pagar, por exemplo, a sua passagem aérea, ele que vai escolher o seu assento. Então, ele vai escolher o seu assento, se é na janela, se é no corredor, sei lá, se é na frente, se é atrás do avião. E aí você provavelmente vai querer ir junto com o seu acompanhante, né? Você vai vai pagar lá as despesas dele. Então vai ter que ter essa combinação de você conversar com o contratante, falar, será que dá para você comprar no assento tal? Será que você pode deixar para eu fazer o check-in? Porque eu estou levando aqui também fulano, meu assessor, ou então estou levando, sei lá, quem você for levar. E eu vou também, mas pode ficar tranquilo que eu vou pagar todas as despesas dele. Você não precisa pagar nada, eu só preciso escolher um lugar aqui que eu fique do lado dele. Então tem essa conversa, não tem problema nenhum, já que você vai custear todas as despesas desse seu acompanhante, mas fique esperto com esses detalhinhos e fique esperto principalmente para não gerar trabalho a mais para o contratante. Esse é o ponto principal, o trabalho a mais que o seu contratante pode ter, porque lembra, o recurso mais valioso para ele é o tempo. Tá bom? Então, respondida a pergunta aí do Silvio, eu espero que vocês tenham tirado vários insights desse nosso podcast de hoje. O podcast Mercado de Palestras é um podcast que eu trago para você, palestrante, estratégias para que você faça parte do grupo de palestrantes mais bem-sucedidos do mercado de palestras. Os palestrantes corporativos, os palestrantes que vendem palestras para empresas. Quem sou eu para compartilhar isso com você? Eu sou um contratante de palestras. Meu nome é Lucas Lopes, eu sou cofundador da Motivação Palestras, uma das maiores agências de palestras do Brasil, e o tema do nosso podcast de hoje foi Palestrantes viajam todo o Brasil de graça. Espero que você tenha gostado, um abraço, tamo junto.